Olá, turma. Turma S2, disciplina Segurança na Construção Civil, aula 02, né? Bem, nessa aula 02 eu irei apresentar para vocês, falar um pouco sobre a NR8. NR essa que trata sobre edificações, né? Segurança em edificações, que é um assunto importante para a disciplina Segurança na Construção Civil, ok? Então vamos dar sequência aí sem demorar mais. Vamos lá. Como já foi dito, aula 02 da disciplina Segurança na Construção Civil, irei comentar para vocês sobre a NR muito importante para essa disciplina, né, que é a NR8, que trata especificamente sobre segurança em edificações. Ok? Inicialmente, falar do que trata esta NR8, né? Ela estabelece requisitos técnicos mínimos, né? Como já falei para vocês, toda a norma regulamentadora, toda a NR, ela traz em seu texto o mínimo que deve ser feito. E não é diferente na NR8, que devem ser observadas nas edificações, né, para garantir segurança e conforto aos que nelas trabalhem. Aí tem uma imagem aí para representar do que trata a NR8, como já foi dito, fala sobre edificações. Dando sequência, os locais de trabalho devem ter a altura do piso ao teto ou pé direito, né? O conceito de pé direito, já que não faz parte do nosso dia a dia, né, do técnico de segurança do trabalho, esses termos técnicos, né, da área da construção civil. Quando for um termo que não é comum da área da saúde e segurança do trabalho, e sim da área da construção civil, eu irei falar para vocês, explicar para vocês, para ficar mais fácil o entendimento daquele slide, ok? Então, piso ao teto, altura do piso ao teto, que seria pé direito, ok? De acordo com as posturas municipais, né? Atendidas às condições de conforto, segurança e salubridade. Pessoal, eu gosto muito de comentar questões de concurso público. E aí, eu lendo agora, eu acabei de lembrar que eu já vi um concurso público falando sobre essa parte aí da NR8. Ele perguntava, de acordo com o NR8, né, era baseado em de acordo com vamos dizer assim, qual preceito, né, municipal, estadual, nacional. Nesse caso aí, quando se trata do NR8, é o que? Municipal. Tem ali, ó, de acordo com as posturas municipais, ok? Eu já vi isso aí, questão de concurso público. E só para reforçar o que foi dito acima, né, um conceito que não é comum da área da saúde e segurança do trabalho, e sim mais da Constituição Civil. É um termo técnico aí, né, que fala pé direito, que seria esse pé direito, já foi falado, né? É a altura do piso ao teto, no caso aí do exemplo da imagem, esse pé direito aí, né, tem uma altura de 2,70 m, beleza? Vamos dar sequência. Falar agora da circulação, né, que é outro ponto que a NR8 aborda, né, quando fala em edificações, a circulação. Quando ele fala em circulação, é a circulação no ambiente da edificação, no ambiente de trabalho, ok? Circulação é isso aí. Vamos olhar mais em detalhes. Falando da circulação, ele fala que os pisos de locais de trabalho, ou seja, no ambiente de trabalho, no ambiente da edificação, né, não devem apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais. Pelo menos no meu ponto de vista, né, é mais interessante você visualizar uma imagem, né, do que ficar lendo um texto, né? Quando você olha uma imagem, fica mais fácil a compreensão, fica mais fácil o entendimento. Quando ele fala piso no local de trabalho, não pode ocorrer, né, depressões, saliências que prejudicam a circulação das pessoas ou movimentação do material, né? Como por exemplo essas imagens aí ao lado direito. Tem um buraco ali, uma cratera, né? E ali são depressões que prejudicam a circulação de pessoas ou materiais. Isso aí não pode ocorrer no ambiente de trabalho em edificações, nem em edificações nem no local de trabalho, né? É o mínimo possível quando se fala em saúde e segurança do trabalho, não pode acontecer umas situações dessas aí da imagem. As aberturas nos pisos e nas paredes devem ser protegidas de forma que impeça a queda de pessoas ou objetos, né? Por exemplo, aí, eu tenho a proteção do posto do elevador. Isso é um elevador, né? Uma edificação em construção. E tem um elevador, né? O elevador tem que ser protegido. De acordo com essa imagem aí, colocar o quê? Colocar uma proteção, né? Para que não ocorra risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais. Okay? Na foto acima, as aberturas no piso devem ter fechamento provisórios resistentes, né? Que pelo menos suporte o peso de um trabalhador. Okay? É isso que ele está falando aí, e para ficar mais claro o entendimento, eu coloquei essas imagens aí do lado direito, imagens reais, né, de edificações que eu consegui encontrar aí na internet.
Os pisos, as escadas e rampas devem oferecer resistência suficiente para suportar as cargas móveis, né? E fixas também, né? Para as quais a edificação se destina. Por exemplo, aí tem uma escada, né? Ao lado direito, vocês percebam aqui tem um guarda-corpo com rodapé. É um EPC, né? Equipamento de produção coletiva. Aí fala que a escada é feita de madeira, resistente de boa qualidade. Aparentemente na imagem percebe-se que realmente ela é resistente de boa qualidade, né? Fala que devem ser dimensionados em função do número de trabalhadores, de acordo com o item 18.12.5. Ele fala esse item 18.12.5, por quê? Esse item 18, o que é que ele quer dizer com isso? Que é de acordo com a NR18. Né? NR18 é essa que trata também sobre segurança na construção civil. Inclusive, eu irei comentar com vocês na disciplina de segurança na indústria, né? A transição, né? Que vai ocorrer, né? Que está ocorrendo, na verdade, do PPRA para o PGR, que também é inerente à NR18, que eu irei comentar especificamente na disciplina de segurança na construção civil, que está ocorrendo, né, algumas mudanças nas NRs. Uma dessas NRs que estão em mudança, né, é a NR18, que a gente vai ver mais à frente. Aí ele continua na imagem dizendo que é obrigatória a instalação de rampa ou escada provisória, né, de uso coletivo para os trabalhadores que estão naquela edificação, né, para transposição de níveis como meio de circulação de trabalhadores. Quando ele fala circulação, aí ó, é a movimentação dos trabalhadores naquele ambiente de trabalho, especificamente aí no caso das edificações. É muito comum na construção civil vocês encontrarem rampas, né, materiais de má qualidade, né, e não de boa qualidade, como aparentemente está apresentado aí na imagem. É muito comum não ser de boa qualidade. Por quê? Porque eles reutilizam, eles reaproveitam aquele material para outro canteiro de obra, outra edificação. É mais ou menos assim que funciona na construção civil, pelo menos é o que eu vejo, né? As rampas e as escadas fixas de qualquer tipo, né, devem ser construídas de acordo com as normas técnicas oficiais, né, e mantidas em perfeito estado de conservação. Aí tem outra imagem falando que também mostra essa rampa, né, essa rampa fixa aí. Fala que rampas com corrimões por toda a sua extensão, para facilitar a movimentação do trabalhador e, consequentemente, reduzir a probabilidade de queda, né? A probabilidade de acontecer um acidente de trabalho aí. Né? Apoio das extremidades, né? Cobrindo-as totalmente. Construído e mantido em perfeitos estados de conservação de uso e segurança. Aí diz que é para manter sempre desobstruída, né, a rampa de acesso aí dos trabalhadores, de circulação dos trabalhadores. Né? Deve ser dotado de sistema de antiderrapante. Mais à frente eu irei falar mais detalhadamente sobre esse sistema antiderrapante aí, né? Tipo friso, réguas ou outros meios que evitem escorregamentos de trabalhadores, ok? Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo de escorregamento, serão empregados materiais ou processos antiderrapantes, aí dando ênfase ao que foi dito anteriormente, agora uma ênfase mais específica, né, desses materiais ou processos antiderrapantes. Como sempre eu falo, é interessante a gente visualizar uma imagem do que ficar lendo o texto, né? Com a imagem você vê o que é o negócio na real, né? E texto vocês podem ler e pensar que é uma coisa diferente daquilo que você esteja lendo. Né? A imagem não. Por exemplo, de emprego de materiais ou processos antiderrapantes, tem a imagem acima, né? Aquela fita, que é um material antiderrapante, né? Que dificulta o trabalhador, né? Escorregar e, consequentemente, sofrer uma queda. Esse de baixo eu acredito que seja mais comum, né? Mais fácil a gente encontrar no dia a dia, inclusive na instituição IFCE, isso aí tem. Essa parte de baixo, essa borracha, né? Esse material emborrachado aí, que também é considerado material antiderrapante. Os andares acima do solo, né, devem dispor de proteção adequada contra quedas, de acordo com as normas técnicas e legislações municipais. Mais uma vez, está falando de quê? NR8. Quando fala de segurança, especificamente sobre a NR8, edificações, nos primeiros slides foi o quê? Legislações municipais, né? E agora, mais uma vez, legislações municipais de novo, atendidas às condições de segurança e conforto. Questão de concurso público, eu já vi também perguntar qual é a legislação que tem que se basear em NR8, né? Municipal, estadual ou nacional. Mais uma vez aí, ó, municipal, né? E aí tem um exemplo aí de
desses andares, né, acima do solo, que tem que ter proteção adequada contra quedas. Por exemplo, o que está apresentado aí na imagem, né, essas telas de proteção que servem justamente para isso. Claro, além de impedir a queda do trabalhador, também, consequentemente, ele serve para impedir a queda de algum material que seja utilizado ali na utilização ali daquela determinada atividade desses andares aí acima do solo, né? Essa imagem é interessante. Também considerado um EPC, né? Equipamento de proteção coletiva. Vou falar agora especificamente sobre as atividades em edificações com risco de queda, que são quase todas, né? Quando se fala em atividade da construção civil, é muito inerente, é muito comum. Qual é o risco de acontecer no ambiente de trabalho da construção civil? Risco de quê? Risco de queda, né? A gente sabe que a construção civil, estatisticamente falando, é uma das atividades que mais possui acidente de trabalho. Não é a que tem mais acidente de trabalho, não. E longe disso, né? Atividade de transformação, indústria de transformação, tem muito mais acidente de trabalho do que a indústria da construção civil, por exemplo. Porém, a indústria da construção civil, quando ocorre um acidente, geralmente esse acidente é fatal. Justamente por quê? Porque envolve o quê? Altura, né? Envolve risco de queda. E geralmente, quando um trabalhador da construção civil, ou só da edificação, construção civil de forma geral, né? Quando ele sofre um acidente de trabalho, já que ele está em altura, geralmente ele morre. Por isso que o setor da construção civil, o pessoal acha que é ter mais acidente de trabalho. Não. Porém, é um dos mais, quando tem acidente de trabalho, é um dos que mais acomete trabalhadores, que mais mata trabalhador. Ok? Vamos falar um pouco agora sobre essas atividades e edificações com risco de queda, que é quase todas inerentes à construção civil. Falta de proteção em situações de risco de quedas de altura, né, constitui na causa principal do elevado número de acidentes fatais. Olha o que eu falei para vocês, vitimando centenas de trabalhadores a cada ano. Percebam, construção civil, pessoa que tem mais acidente de trabalho, negativo. Porém, quando ocorre um acidente, geralmente, quando ocorre um acidente no trabalhador da construção civil, o acidente é fatal. Devido muito a quê? Devido à altura, né, devido a esse risco de queda, que é comum à atividade da construção civil. Por exemplo, essas imagens aí não está nem muito alto, né? Não, sim, está muito alto sim. Sei que não, mas está. Vocês percebam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu acho que 7 trabalhadores, né? Estão fazendo suas atividades aí. Se um desses trabalhadores, né, por algum descuido, um desequilíbrio, passarem mal, algo nessa natureza, caírem, já era, né? A probabilidade deles morrerem é altíssima, né? É só um milagre que eles caem em determinada altura. A partir de 2 metros, risco de morte, por incrível que pareça, de queda, né? A partir de 2 metros já é alto. Imagina a construção civil, 10, 15, 20, 30 andares. Okay? Dando sequência às atividades e edificações com risco de queda, né? Algumas atividades com risco de queda. Vamos conhecer algumas dessas atividades, né, que é presente na atividade da construção civil que gera risco de queda. Que atividades são essas, né? Partes periféricas de lajes. Quando ele fala partes periféricas, é a parte da borda da laje, né? Que fica próximo de ocasionar, de proporcionar, né, uma queda. Quando ele fala periferia, é essa parte aí da borda da laje. Vamos de acesso às caixas de elevadores, que eu mostrei para a imagem lá para vocês, né? Um elevador ele está protegido, né, para que trabalhadores não tenham acesso e, consequentemente, cair, né? Vãos de escadarias ou rampas. Mostrei para vocês algumas imagens de escadarias e de rampas. Serviços executados em sacadas e ou varandas. Também é considerado um risco de queda na edificação, né? Atividade em edificações. Construção e manutenção de telhados e ou coberturas. Montagem e desmontagem de andaimes, ou andaimes, tanto faz. Trabalhos em andaimes suspensos. Montagem de elementos estruturais, pode ser pré-moldados ou metálicos, por exemplo, né? Manutenção de fachadas de edifício e, por final, inspeção e manutenção de chaminés. Todas essas atividades que eu acabei de falar para vocês, elas são atividades da edificação, né, que gera risco de queda, que é muito comum, infelizmente, os trabalhadores em alguma dessas atividades, consequentemente, sofreram um acidente de trabalho e, infelizmente, também irem a óbito, né? Principais motivos de queda, é interessante a gente conhecer quais são os principais motivos de uma queda do setor da construção civil.
Primeiro, a perda de equilíbrio do trabalhador à beira da laje. A beira, quando ele fala, é na periferia da laje, né? Tanto faz. Por exemplo, ele estava sem a falta de proteção ou sem um guarda-corpo. Ele estava ali na periferia de uma laje, na beira de uma laje, né? Quando ele está falando aí, perdeu o equilíbrio por N motivos, passou mal, se desconcentrou, foi atender um telefone, enfim. Aí não tinha aquela proteção adequada, não tinha um guarda-corpo, caiu, ok? Ocasionando um acidente de trabalho. Como vocês podem ver na imagem aí, ó. O trabalhador está lá na beira da laje, na periferia da laje, perdeu o equilíbrio por N motivos, caiu. Outro exemplo, né, de motivo de queda, os principais motivos de queda. Contato acidental com rede energizada, né, ou alta tensão, não respeitando a distância mínima para a atividade. É muito comum ainda, por incrível que pareça, as edificações serem construídas muito próximas de redes de alta tensão, né, de redes energizadas. Principalmente quando tem uma varanda no primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e por aí vai. Vocês sabem que para vocês sofrerem uma descarga elétrica, vocês não necessariamente precisam tocar na rede, não precisam tocar na rede energizada. Você se aproximar daquela rede energizada, dependendo da tensão, se for muito elevada, já é o suficiente para você sofrer uma descarga elétrica. E dependendo da tensão, dependendo dessa carga, você pode ser que não suporte, não aguente e morra. Por exemplo, aí, um trabalhador aí numa fachada de uma edificação, por algum descuido, né, um contato acidental, numa rede energizada, né, sofrer descarga elétrica. E o perigo aí é duplo, né? São duas situações de perigo aí, duas situações de risco. Além de você sofrer a descarga elétrica, que já é uma situação por si só extremamente preocupante, você pode perder o equilíbrio e cair, se não tiver uma proteção adequada, se não tiver um guarda-corpo. No caso da nossa imagem aí, sofreu a descarga elétrica, perdeu o equilíbrio, né? Perdeu a noção de tudo. E vai acontecer o que depois da descarga elétrica? Ele vai cair. Quer dizer, sofrer a descarga elétrica e depois ele já vai sofrer a queda. Dependendo da altura, infelizmente, não vai sobreviver. Ele vai perder a noção, né? Vai perder o equilíbrio, vai perder a consciência e vai cair. Sofre a descarga elétrica, ainda sofre a queda. Outro motivo de queda aí, ó, trabalhador não apto ao trabalho em altura, né? Ele sofre de problemas de saúde, por exemplo. Vocês sabem que não é todo trabalhador que é apto para exercer atividades em trabalho em altura, né? Ele tem que passar por uma avaliação do médico, de preferência o médico do trabalho, né? Ele vai atestar no documento chamado ASO, né? Atestado de Saúde Ocupacional, que aquele determinado trabalhador ele é apto a exercer atividades em trabalho em altura. A pessoa que sofre de tonturas, ele não tem condições de exercer trabalho em altura. A pessoa que tem medo de altura não tem condições de trabalhar em altura. A pessoa que tem labirintite, uma pessoa dessa não tem condições de trabalhar em atividades que tenha altura, né? Trabalho em altura e por aí vai. Aí tem esse cara tem labirintite, esse cara tem medo de altura, mas ele estava precisando de trabalho, ele foi lá trabalhar em altura, no 15º andar, olhou para baixo, passou mal, caiu, infelizmente morreu. Falar agora especificamente sobre proteção contra intempéries, né? Para quem não sabe o que é intempéries, vai saber agora. As partes externas, bem como todas as que separem unidades autônomas, daqui a pouco eu irei explicar para vocês que seriam essas unidades, que seriam unidades autônomas, né? Por isso que eu tenho um asterisco ali. Ó. De uma edificação, ainda que não acompanhe sua estrutura, deve obrigatoriamente observar as normas técnicas oficiais relativas à resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade. Quando ele fala proteção contra intempéries, são esses exemplos aí. Ó. E lá no asterisco, explicando para a gente, explicando para vocês, né, o que seriam unidades autônomas, unidade do condomínio, com fração ideal independente, ou seja, é mais fácil o ou seja, né? A partir do ou seja fica mais fácil a compreensão. Aquela que é de direito de uso apenas do morador, como por exemplo uma vaga de garagem e o apartamento. Né? O apartamento é seu, eu não posso morar nele. A vaga é sua, eu não posso colocar meu carro. É basicamente isso aí, que seria uma unidade autônoma. Vamos a alguns exemplos à frente, fica mais fácil a compreensão, né? Dessas proteções contra intempéries.
como já foi dito aí, né? Resistente a fogo, isolante térmico, isolante de condicionamento acústico, resistente estrutural e impermeabilidade. Vamos para alguns exemplos aí agora. Resistente a fogo. Geralmente o material que é resistente a fogo, ele se chama material refratário. Geralmente o material refratário ele tem essa capacidade, né? Essa capacidade de proteção, essa propriedade de suportar elevadas temperaturas. Tem um outro exemplo ali, que tem a resistência, uma proteção acústica, né? Geralmente se usa um polímero, né? Ou então um compósito. Para quem não sabe o que é um material compósito, é um material formado por dois ou mais materiais distintos a fim de se obter uma determinada propriedade. Nesse caso aí, isolante acústico, né? E também tem um isolante, um resistente térmico, né? Que é similar ao acústico, também é um compósito, geralmente é um compósito, o que seria mais uma vez um material composto, dois ou três ou mais materiais misturados a fim de se obter, a fim de se conseguir, né, alcançar uma determinada propriedade, nesse caso uma propriedade térmica, né? Ainda falando sobre proteção contra intempéries, os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser sempre que necessário, né, impermeabilizados e protegidos contra a umidade. A umidade é um problema sério, né? Tem muitas edificações que as construtoras fazem e não usam material adequado, né? Não usam material de boa qualidade, não usam impermeabilizante e ao longo do tempo a parede fica fofa, né? Devido à umidade, que é comum. Quando chove, essa parede absorve a umidade da chuva, essa água da chuva, e ao longo do tempo ela estoura, né? Ela fica a parede toda fofa, né? Toda estourada, né? Um linguajar, sem ser um linguajar técnico. Até porque aqui não é um curso de edificações nem de engenharia civil. É um curso de segurança do trabalho, mas é importante que a gente conheça esses termos aí. Pessoal, tá aí alguns materiais, algumas formas, né? Alguns meios de proteção contra a umidade, né? Para se obter essa impermeabilização. Tem cristalizantes, que é a figura lá em cima do lado esquerdo. Tem a figura superior do lado direito, aditivos hidrofugos para argamassa, hidrófugos para argamassa, né? A parte inferior do lado esquerdo, resina epóxi. E a parte inferior do lado direito, cimento polimérico. Esse cimento polimérico, pelo menos é o que eu mais vejo no mercado. Eu já conheci esse cimento polimérico, né? Claro, ele tem um custo mais elevado por ser um cimento específico, né? Mais, vamos dizer assim, mais forte, né? Que tem essa propriedade impermeabilizante contra a umidade. É o que eu vejo no mercado. Quem tem condições de comprar, é interessante que compre para evitar a umidade na edificação, né? E aí é o exemplo de quem não usa impermeabilizante, né? Quem não tem condições de comprar um cimento polimérico, que é mais caro do que um cimento tradicional. A parede não protegida contra umidade, ela fica assim, como eu falei para vocês, né? Ela literalmente estoura, né? Ela mofa, né? Fica fofa, ok? As coberturas de locais de trabalho devem assegurar a proteção contra as chuvas. Ainda é uma proteção contra intempéries, né? A chuva é considerada um intempéries, né? Aí tem dois exemplos, tem o canteiro de obras típico da construção civil, nessas duas imagens, a do lado esquerdo é a central, e a imagem do lado direito tem um canteiro de obra mais moderno, que é muito comum esse canteiro de obra aí na indústria da mineração e principalmente também na indústria de petróleo e gás, a indústria petrolífera, né? É muito comum ter esse canteiro de obra aí mais moderno, porque eles passam, os trabalhadores, né? Passam muitos anos, às vezes, isolados no meio do mato aí, né? Longe da população, longe do centro urbano. E tem que ser um canteiro de obra mais moderno, com ar-condicionado, com acesso à internet, banheiros e tal, um negócio mais sofisticado, como por exemplo nessa imagem aí. Esses outros canteiros de obras, típicos da construção civil, ele é mais rápido, né? A sua instalação. E o seu tempo de permanência também é bem mais rápido. Não necessita ter, assim, sei lá, ar-condicionado, acesso à internet, um banheiro, uma cama, enfim, não necessita disso. Por quê? Porque o canteiro de obra vai ficar ali por pouco tempo, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim, depende do tamanho da obra, né? Do porte da obra, né? Por isso que esse canteiro mais moderno é mais comum, né? Para a indústria da mineração e do petróleo, porque os trabalhadores, né, ficam muito mais tempo nesse canteiro quando comparado ao canteiro, por exemplo, da construção civil. As edificações de locais de trabalho devem ser
projetadas, né, construídas de modo a evitar insolação excessiva ou falta de insolação, né? Nem muito quente, nem muito frio, é isso que ele está falando aí. Aí o que a insolação pode causar, né? Temperaturas altas e desidratação, né? A pele fica avermelhada, tonturas, confusão mental, né? Você fica falando nada com nada. Pode gerar vômito, convulsões e danos cerebrais. Claro, depende também do tempo que você vai ficar exposto nesse local com elevadas temperaturas, né? Ok? Pessoal, é isso. QNR8 fala, que trata sobre edificações, e a gente continua na nossa próxima aula. Até mais.